Louvado seja o Senhor. Disse louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos. Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar por nos ajuntar aqui para este momento especial de adoração hoje. Pedimos para que assim que iremos através desta mensagem possas instruir-nos e ensinar-nos em nome de Jesus. Oramos para que esta série especial possa transformar as nossas vidas e que possa também ser útil para a vida de todos os jovens. Obrigado, ó Pai, por ouvir a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos. O melhor amém. Vamos para a segunda parte destas séries que tem a ver com os nossos jovens. Semana passada nós consideramos um tema que tinha a ver com a mídia social e todos os desafios que confrontam os nossos jovens. Antes de olharmos para o tema de hoje, há algumas perguntas que eu gostava de colocar. As perguntas que os nossos jovens se preocupam ou se fazem. E uma delas é: será que realmente nasci de novo? Será que eu estou nascido de novo? Eu sinto um peso de consciência. Isto é uma pergunta que eles constantemente se colocam. E há outras questões que eles também se fazem. É a ansiedade. Por quê? Por causa dos exames. Será que vou passar? O que dizer dos resultados obtidos? Será que eles vão me permitir admitir na faculdade, na universidade que eu quero? Há aqueles que também já terminaram o seu ensino superior e a pergunta é: será que serei capaz de conseguir algum estágio, algum emprego? Há alguns que ainda não estão também em nenhum destes níveis, querem ainda ingressar no ensino superior e se fazem a seguinte pergunta: como é que eu vou pagar este ensino superior? Como é que eu vou custear os meus ensinos? E alguns, por causa da idade, já se perguntam: como é que eu vou casar? Com quem vou casar? E quando é que eu vou casar? E alguns podem ter tantos esses desafios e como gerir esses desafios. Eu tenho este problema, tenho aquele problema. Eu ouvi que fulano já teve um problema desta natureza e morreu. E eu, o que será de mim? Será que terei dinheiro para pagar todos estes medicamentos necessários? Há aqueles que também estão casados ou estão casando, ou durante o momento da preparação do casamento se fazem várias perguntas. Como será? Como é que as pessoas virão? Será que terei dinheiro para conseguir sustentar este evento? E depois de casar, será que as crianças virão imediatamente ou vamos esperar 2, 3, 4, 5 anos? Muitas coisas fazem-nos ficar preocupados e ansiosos e trazem culpa para nós. Mas quando você olha para o progresso da pessoa, a pessoa tem culpa, condenação. O que acontece? A depressão vem. É por essa razão que hoje iremos olhar para o tema que tem a ver com vencendo a ansiedade, culpa e ansiedade. Muitas das vezes nós pensamos que a mídia social pode nos ajudar. É por isso que estamos sempre ali online, mandamos mensagem para ali, verificamos os estados de tanta gente. Ansiedade, culpa e a depressão são coisas reais. Vamos olhar para os problemas por detrás disto. Os nossos antepassados nos dizem que a ansiedade e a culpa não é algo novo. Você indo para a Bíblia há de ver o homem de Deus que é o Elias. O Elias, ele foi arrebatado pelo Senhor. Você espera que um homem como este chegar a um ponto em que fica ansioso, depressivo? Em 1 de Reis, capítulo 19, 1 de Reis 19, sabe o que ele disse a Deus? Ele disse: Senhor, já basta, deixa-me morrer.
E você se pergunta, este é um homem de Deus, é um homem espiritual, é um homem santo, é um homem justo. Então, o problema da ansiedade, culpa e depressão não é novo. Então, jovens, não pensem que quando estiverem depressivos, ansiosos ou preocupados, e há culpa em vossas vidas, que são os únicos. Isso já aconteceu com grandes homens, como Elias. Nós somos ditos que 3 milhões de pessoas a nível do mundo todo sofrem deste problema de depressão e ansiedade. Não estás só. E ao olharmos para o problema e nos focarmos, Deus é o único que pode dar a solução. O mais importante é entender isto. Em Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, a ajuda pronta em momento de problemas. O Senhor estará do nosso lado em nome de Jesus. Vamos olhar para os desafios um por um. Número 1, a ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação intensa e excessiva sobre todo tipo de situação. É como se fosse um alarme mental. Quando o nosso corpo reage que há um perigo, mesmo não havendo perigo, alguém está se preparando para o exame. Já leu, já fez tudo. E o corpo está dizendo, será que vais passar ou vais chumbar? Será que vais passar ou vais chumbar? Você já leu e preparou-se, tá? Parece... E depois de você fazer o exame e se te é perguntado, você diz, bom, eu fiz muito bem, foi maravilhoso. E mesmo assim sai ansioso. Mesmo sabendo que fez bem, mas a ansiedade vai continuar se perguntando, será que vou passar até que veja os resultados? O seu coração vai se preocupando. O que acontece quando você está ansioso? O seu coração palpita. É antes da apresentação, é antes do exame, é antes do casamento, é antes de nascer um bebê, durante a gravidez. Há falta de descanso. Quando você tem esta falta de repouso, você não sabe como sair desta situação. A mente está indo para ali e para lá. E muitas das vezes afeta até o nosso sono. Não dormimos bem porque estamos ansiosos. Sabe, muitas das vezes pode acontecer que você está pensando num problema. Você está ansioso pensando sobre um problema e vai para a cama ao invés de ler a Bíblia e dormir. Você continua preocupado, ansioso, pensando. Isto termina com o quê? Com maus sonhos, ansiedade. Isto acontece com os nossos jovens, por isso que os nossos irmãos, nossas mães e pais entendam isto. Isto afeta a todos nós. Quando alguém que você confia te desaponta, então você se pergunta, quem confiarei novamente? A ansiedade. E às vezes quando vem, a sua mão começa a tremer, você começa a suar, emergência, suor de emergência, e você pensa no agora e pensa no futuro, e depois, o que é que faremos? Quais são as causas e quais são as consequências e como é que nós vamos sair desta situação? Vai para o próximo ponto. Consequências e solução para a ansiedade. O tempo nos será aqui escasso para podermos ir fundo sobre cada uma destas questões. Quais são as causas? 1. Medo de falhar. Você já fez o exame, está com medo. Será que eu vou passar? Estou fazendo este exame, gastei tanto dinheiro. Este é o terceiro exame que estou fazendo. E como é que vai acontecer? É a segunda vez, é a terceira vez. Será que eu vou passar ou vou chumbar? Olhe para mim. Matemática é problema se eu não fizer bem este exame. E depois já há preocupação, e depois há ansiedade, e depois você se pergunta, como é que eu vou passar? Será que vou chumbar? Já repeti o exame, é a segunda vez. E depois há um sentimento de rejeição. Como jovem, os seus colegas. Será que eles te vê como parte dele? Ou te olham, este aqui é
Não é um jovem esperto, este é atrasado, ele não flui, não se deixa levar, não cai na nossa onda. E sempre vão, quando você vê, te chamam Deeper Life, sempre de leço. Nós não entendemos a ela, não sai conosco para as festas e você sente-se rejeitado, alienado, você sente-se colocado do lado. O que é que isto traz para ti? Você torna-se ansioso, será que serei aceito? Será que serei rejeitado? Muitas das vezes você se embaraça pelos seus amigos, você se embaraça pelos seus colegas. Mesmo pelas pessoas que você espera que entendam a sua situação. Há momentos em que é doença, alguém está doente e sente-se de qualquer maneira. Será que esta doença, espero que não é aquela que levou a fulano de tal. Irmão, você é cristão, é crente, você nasceu de novo. Por que é que sempre que tem qualquer problema, tem uma febre, espero que isto não é câncer? Quem disse que é câncer? Espero que este não é o problema que dizem ninguém resista a ele. Quem te disse? Por que é que você fica ansioso? E esta é uma das coisas que nos preocupa, número 2. Há uma pressão para ir ao encontro das expectativas. Isto é muito comum entre os nossos jovens. Você olha para o jovem. Olha-se para o espelho, esta é a minha cara. Dizem que eu não sou bonito. Dizem que eu sou feio. Quem te disse que você é feio? A Bíblia diz que você é maravilhosamente feito e criado por Deus. Meu irmão e minha irmã, quando Deus te desenhava, levou tempo. Ele colocou as coisas nos devidos lugares, colocou isto ali, colocou aquilo ali, e maravilhosamente, e depois de tudo, Deus disse, é maravilhoso, é muito bonito. A falta de autoestima. Você começa a se rebaixar. O que é que as pessoas pensam de mim? Número 3. É problema de uma confiança quebrada. Eu pensei que pudesse confiar nesta pessoa. Veja o que é que me fez. Já não posso confiar em mais ninguém. Há gente que passam por este tipo de situação e depois tomam alguns medicamentos ou drogas e não sabem como sair disto quando tomam essas drogas. Quando você fica ansioso, quais são as consequências? Haverá estresse. Você vai se estressar. E você vai perder o foco. Você pode até olhar para alguém, os olhos estão ali, mas não está olhando para aquela pessoa. E muitas das vezes a fadiga, o cansaço, você não consegue explicar porquê. Você sente-se doente. Por quê? Porque está ansioso até o ponto em que não tem controle de mais nada. Você já não é mais forte. Não somente isso. Muitas das vezes isto vem com uma dor no peito. Meu peito está a doer. Qual é o problema? Você pensa tanto. Você está dando o seu coração muito trabalho. Depois o que é que acontece? Você tem um sono pobre, não dorme bem. E quando você não dorme bem de noite, os seus dias não serão bons, porque você não dormiu bem de noite. Isto vai afetar a sua produção durante o dia, porque não consegue chegar, vai para a sala, o teu professor está ali ensinando, você não consegue ter o foco, por quê? Porque não dormiu bem. Agora, não podemos continuar assim. Deve haver uma saída para esta situação. É por isso que estamos olhando aqui para vencendo a ansiedade. Cientistas vão te faça esta terapia, vai para aquele terapeuta. A ciência não consegue resolver o problema. Muitas das vezes nós pensamos que, a mídia social pode nos ajudar, então escrevemos para juntamos-nos a um grupo do WhatsApp e isto e aquilo, nos mandam histórias, nós lemos e sorrimos. Esta não é a solução para o problema. E muitas das vezes ouvimos um determinado tipo de música e esta não é a solução. Deixa que eu te diga, há apenas uma única solução: o Deus da paz. O Deus da paz é o único que pode te dar paz. Vamos ver uma passagem das Escrituras em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 5. Vamos ler poucos versículos aqui no 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem celeiros,
em celeiros e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esta é uma pergunta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Veja, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se olhando para o versículo, para o último versículo, 34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A paz de Deus é tudo o que nós precisamos. Que o seu coração não se perturbe. Você se pergunta, será que eu já nasci de novo? O Senhor está te dizendo, não te preocupes, você já nasceu de novo, já deu a sua vida ao Senhor. E não pense mais nisto, porque eu vou preparar um lugar para si nos céus. Pode ouvir um amém para isso? O que é que tens que fazer? Confia em Deus, porque Filipenses 4,19 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que é que não confias no Senhor? Porque tu podes todas as coisas naquele que te fortalece. Para além disto, descanse. Muitas das vezes nós só trabalhamos todo dia, não há descanso. E quando você vai para a cama dormir, lembra: epa, não fiz este trabalho, não fiz aquilo, não fiz isto. Então ansiedade e preocupação vem. Não, remova a sua mente disto. É momento para descansar. Está se preparando para o exame. Prepare-se de forma adequada. E se pergunta, será que vou passar? Será que vou passar? Entenda, tome um momento para descansar. O seu cérebro precisa de descanso para que continues com os seus estudos, com o seu trabalho. Prepare-se, ore. Alguém que não se preparou para o exame, como espera passar? Você vai para uma entrevista e não fez todos os preparativos necessários, como espera ter sucesso nesta entrevista? Você está se preparando para um casamento e este casamento tem que acontecer às 11 e ainda está a correr para aqui e para lá. E como é que espera que tenha sucesso? Você vai, por exemplo, para um teste para fazer, por exemplo, o PhD e não se prepara, como é que espera passar? Prepara-se, Deus te ajudará e vencerás em nome de Jesus. Agora vamos passar para o síndrome da culpa. Romanos 8:1. Pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Se você é cristão e você deu a sua vida a Cristo e confessou os seus pecados e abandonou os seus pecados e agora você está vivendo uma vida justa, nos é dito que já não há nenhuma condenação. Então, por que quando o diabo diz, vocês têm certeza que nasceu de novo? Diga, cala-te, Satanás. Tenho sim a certeza. Eu me lembro da época, me lembro do dia, me lembro das circunstâncias, me lembro o que verdadeiramente aconteceu depois de eu dar minha vida a Jesus. Então você está mentindo para mim, você está tentando me desencaminhar. Eu sei que nasci de novo, sou filho de Deus. Agora, como é que nós entendemos a culpa? É um sentimento de merecer uma culpa por uma ofensa real ou imaginária. Porque você toma a culpa, diz é minha culpa. Mas avalia a razão pela qual você assume esta culpa. É verdadeira? Você não deu a alguém um copo de água para beber? Ou não fez alguma coisa que pense que deveria ter feito? Você começa a se culpar. Deveria ter feito, deveria ter dado e agora não fez. Então por que te culpas? Pode ser real ou até imaginário, não somente isso. É um alarme da nossa consciência acurrado. Muitas das vezes não tem nada a ver com violar os padrões morais. Esses padrões morais, quem os colocou? É você ou são as escrituras que colocaram os padrões morais? Ou é a lei da terra que colocou esses padrões? E depois a nossa consciência que é o polícia nosso polícia. Quando alguma coisa não corre bem, a nossa consciência age como polícia, diz isto não é bom, isto não é correto. Como é que eu vou gerir esta situação? Se a palavra de Deus diz que é errado, arrependa, são simples quanto isso. Quais são as causas? É causado pelo pecado. Quando o pecado vem, o que acontece é que todas as mensagens que começam a vir, desde o momento que você vem à igreja,
Estas coisas vão de voltar na sua mente quando eu faço referência a esta mensagem, quando penso nisto, eu estou errado. Eu sou culpado. Às vezes é uma decisão que nós tomamos, uma decisão errada. Muitas das vezes é uma falsa acusação. Por quê? Porque o diabo é o acusador. Está te dizendo, quando eu te perdoo, eu realmente te perdoo. Por que você está me lembrando? E é isto que acontece com muitos de nós, porque esta culpa está lá. Deixe que eu te diga o que o diabo está fazendo. Ele está te preparando para a depressão. Ele quer que você vá para os passos da ansiedade, para os passos da condenação, culpa e tudo isto, para que ele te puxe para a depressão. Então, o que pode acontecer é que a depressão e o suicídio falam juntos e começam a falar. Como é que podemos... Admita que estás errado quando estás errado. Busque a verdade, confesse, arrependa-se e faça restituição se for necessário. Sabe, você tomou alguma coisa de alguém, caneta ou qualquer outra coisa, ou o exame... copiou, faça restituição. Quando o diabo vem e te diz, olha para o que você fez, diga sim, eu sei que fiz, já me arrependi, e até disse à pessoa que me arrependi, e você venceu a batalha. O que você precisa de fazer é, emenda a sua vida e viva a vida de liberdade. Paulo diz em Atos 26:4, eu me exercito para que tenha sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Olha para a sua vida, tudo que você faz. Olha para si mesmo. Será que há algum pecado aqui? A consciência é o nosso polícia. A palavra de Deus, como é que isto afeta a minha ação? O momento que você descobre que há alguma coisa que correu mal, como é que você faz? Confessa, faça restituição quando necessário. Quando somos capazes de vencer o síndrome da culpa, e você sabe que é o monstro de depressão que o diabo está te puxando para ele, é por isso que nós olhamos para o monstro da depressão no nosso próximo slide. O monstro da depressão, o que é isto? É a tristeza, é a falta de esperança, é a frustração e a tentação para desistir. A depressão e a ansiedade é um grande desafio, problema para os jovens. A depressão cresceu 56% de 99 a 2021, especialmente no ano de 2024. Globalmente, os adolescentes experimentam problemas mentais. Por quê? Qual é a consequência? Qual é a causa? Quais são as causas? Chumbar nos exames, rejeição, pobreza, perda de emprego. Infelizmente ouvimos uma história na rádio, eu ouvi na rádio sobre um jovem, neste país mesmo, que não conseguiu entrar nos ensinos superiores. E, infelizmente, suicidou-se. E você continua pensando, Deus conforte esta família. Que Deus conforte esta família. E a mesma pessoa estava a comentar sobre isto, é um professor. A outra pessoa de quem se fala é um professor que cometeu um suicídio. Qual é o problema? Não é um problema que vem para nós que não tem a solução. Quando você é rejeitado e ri-se de ti, dizem que você não é belo, isto é nos seus olhos. Mas nos olhos de Deus você é bonito. Quando os seus amigos te colocam de lado e dizem você só vive da Bíblia, 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 deixe-os só. Veremos que sorrirá no dia do julgamento, quando você chora por alguém que se calhar era o ganhador de pão, pagava os seus estudos e que te levará para o nível que você aspira a chegar, e depois você diz, esta pessoa morreu, não te preocupes, o Deus que alimenta os pássaros lá no céu está vivo, Ele cuidará de si em nome de Jesus. É perca de emprego, você perdeu o emprego, não é o fim da vida.
há um melhor que ainda pode vir e Deus providenciará em nome de Jesus. Quando nós carregamos dor, às vezes o problema vem e nós guardamos para nós. Começamos já a pensar nele, fale com alguém. Vá ao seu pastor, encontre o seu líder, um conselheiro que tenha um temor de Deus. A outra coisa é que nós ouvimos já as mentiras do Satanás ao invés de olhar para a verdade da palavra de Deus. A quem você ouve? Será que é o diabo ou você ouve a Deus? Sempre que você vá para uma estrada, você ouve a Deus ou ouve o diabo que cochichando para ti? Não somente isto. A depressão vem quando a vida muda. No casamento, quando você muda de um país para o outro, Deus é maravilhoso para nós nesta igreja. Ontem o Dias estava nos dizendo alguma coisa. Você vai para algum lugar e não sabe o que é lá. Só para você chegar lá e descobrir que o que você esperava é um pasto verde. E quando você chega lá, não há nada de pastos verdes, só dificuldade estava lá. Talvez você é um engenheiro ou antropólogo, tem a sua empresa. Quando você vai para lá e descobre que não há nada e tem que fazer muita outra coisa para poder sobreviver. Já não há tempo para estudo bíblico. Estas são as coisas que roubam tempo e trazem depressão. Como vencer? Confie em Deus. Em Filipenses 4:6, o que é que nos diz? É Filipenses 4:6. Vou ler aqui. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Sabe, as histórias na mídia social não te podem ajudar. Nós temos que meditar na palavra de Deus, segundo o que a palavra de Deus nos diz lá em 2 de Timóteo. Sabe, quando eu venho para aqui e olho, digo, esta é uma igreja bíblica. Quando você olha para o Velho Testamento, Deus disse, escreve estas leis e coloque ali nos umbrais da sua porta para que os vossos filhos possam ler. Posso te perguntar, quando você vem para esta igreja, você já leu todas essas coisas? Leia. Tome tempo. Levarei tempo para ler antes de sair. Olhe para uma aqui. Nós temos vários dizeres em vários pontos aqui, em várias paredes. Se eu leio cada um desses versículos depois da mensagem, ou olhar para esses todos tópicos vindo de grandes homens de Deus que o Senhor usou e dizer, viva pela fé. Veja além do problema que você tem hoje. Olhe para cima e veja aquilo que Deus tem para si. Isto vai me encorajar. E também rodeia-te de amigos evangélicos e tenha comunhão com eles. Sabe, há crentes de domingo só. Segunda-feira não estão lá. Quinta-feira não estão lá. Você volta da escola, depois diz, está a ter lições extras. Há tempo para tudo, não é? Quando você sai da escola, você estudou. Sabe, se você é um estudante inteligente, quando é o momento de intervalo, é o momento em que você faz o seu intervalo, faz o seu TPC, quando você sabe que tem estudo bíblico, isso tudo de tenho o TPC para fazer, tenho um trabalho para fazer. Nós temos que saber conjugar o tempo e ajustar as coisas. Se tudo dissermos já aulas, mas não soubermos fazer o uso disto aqui, vocês, os pais, também contribuem. Vamos ajudar a eles para saberem trabalhar melhor o seu tempo. Nós temos que também dormir bem, comer bem, para que possamos ter uma saúde equilibrada. Finalmente, antes de orar, para ser um jovem que Deus quer a ele ou ela para fazer o melhor uso do seu talento ou seu tempo, o que é que temos que fazer? Nós temos que ser espiritualmente focados em Deus, não em ninguém. A força total do jovem faz-nos o quê? Crescer e ter pessoas com propósito na nossa vida. Número 2, nós entenderemos que não estamos só. Samuel ouviu a voz de Deus. Não somente isso, José
ficou forte diante de problemas e dificuldades. A Ana teve desafios e problemas, mas venceu. Nós temos que viver uma vida com propósito. Não deixe ninguém te desprezar. Da depressão para a vitória. Qual é o plano de Deus para ti e para os jovens? É mover-se da depressão para a vitória. Um amém para isso. Movendo-se da depressão para a vitória. Depressão pode ser vencida. Livramento é possível. Reconheça a sua dor e busque a ajuda de Deus. Pais, precisamos de suprir as necessidades dos nossos filhos. Vamos entender a eles, vamos ouvir a eles. Não vamos só estar preocupados, trabalhar aqui e ali. Vamos ter tempo para eles, sentar com eles, conversar com eles, ter comunhão com eles. Se as crianças não estão aqui, podem ter pelo WhatsApp, você pode ter uma discussão telefônica com eles, pode ter uma discussão com eles, pode conversar com eles, lembra-te? Jabez saiu de uma situação deplorável. Quando a mãe nasceu, disse: meu filho nasceu da dor. Dar-lhe o nome de Jabez. Jabez acordava de manhã. O que ele lembrava? Eu sou Jabez, dor. Será que ele continua ali? Não, ele continua a buscar a Deus. Um dia ele acordou. Isto não pode continuar. Senhor, lembra-te de mim. Não há tempo para ler agora. Em 1 de Crônicas 4, 9 e 10, ele disse que coisas devem mudar. E hoje as coisas mudarão na sua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque você está indo para níveis altos que Deus preparou para ti. Eu disse, estamos subindo. Os nossos jovens estão subindo para níveis melhores. Vamos encurvar as cabeças para orar. Aonde quer que você esteja no vale, diga: Senhor, este é o momento de subir, de escalar montanhas. Já basta da ansiedade, preocupação. Já basta deste síndrome de culpa. Já basta de problemas. Estou me movendo, não mais serei depressivo. Já não mais terei razão para continuar depressivo. Estou na igreja onde o povo, a palavra de Deus é ensinada, não há razão para depressão. Fale com o Senhor em oração. Se estiver passando por qualquer uma dessas situações que te colocam para baixo, o Senhor te libertará. Pai, nós te agradecemos hoje. Nós cremos, o testemunho está vindo. Porque você resolveu o problema. Ansiedade se foi, culpa se foi, depressão se foi. Estamos nos movendo para o topo da montanha e permaneceremos lá em nome de Jesus. Obrigado por ouvir a nossa oração. É em nome de Jesus que nós oramos.